Bom dia, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao Romance de 30 em prosa. Falando hoje sobre Jorge Amado, as histórias do Cacau e do Cais da Bahia. Ou seja, falando desse grande escritor que vai retratar em suas obras justamente o estado da Bahia, seu estado natal, seu amor por esse estado, pelas raízes, pela tradição da Bahia, do estado da Bahia, principalmente Salvador e Ilhéus. Então, Jorge Amado nasceu em Itabuna, o nome era Jorge Leal Amado de Farias, nasceu em 1912, faleceu em 2001, passou a infância em Ilhéus, onde fez estudos iniciais, era filho de fazendeiros de cacau empobrecidos, desde muito cedo presenciou as lutas pela terra e a consciência social. O atingiu plenamente. A amizade e o convívio com trabalhadores rurais vieram a ser decisivos para sua obra, ou seja, a gente vai encontrar na sua obra um panorama da fazenda ou das fazendas de cacau e de como era a sociedade baiana daquela época, né? Ele traça, inclusive, uma das características da sua obra é justamente a linguagem própria da Bahia, do baiano, a linguagem própria, típica do Estado, o que leva a receber crítica de alguns analistas ou de alguns críticos literários devido a esse linguajar que ele utiliza em sua obra. O que a gente tem que falar ainda sobre Jorge Amado? Que ele era um frequentador assíduo dos candomblés desde muito cedo, tornou-se amigo de pais de santos, perseguidos pela polícia, que os prendia e torturava. Ou seja, ele virou amigo dos pais de santo que naquela época eram perseguidos pela polícia devido ao preconceito com a religião. E o que acontece? O Jorge Amado vira amigo deles. E essa amizade se fortalece, faz com que ele tenha contato, então, desde muito cedo, com os candomblés e vire adepto a essa religião, um fervor muito grande pela religião e por tudo que envolve essa religião. Em seus livros Jubiabá e Tenda dos Milagres, a gente vai encontrar justamente esses fatos, a questão do candomblé. Quem for a Salvador e visitar a casa de Jorge Amado, que fica no bairro do Rio Vermelho, vai observar que na casa do Jorge Amado, que hoje é aberta à visitação, que vocês vão encontrar os itens pessoais, as roupas, os objetos de Jorge Amado, a última máquina de escrever, os últimos os textos que ele escreveu, estão todos lá na casa de Jorge Amado, que fica no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Então ele foi ligado também ao Partido Comunista do Brasil e em 1945 foi eleito deputado federal por São Paulo. Mas em 1948, tendo seu mandato cassado na Câmara, foi residir em Paris. Ou seja, ele resolve se exilar em Paris. Em 61, candidatou-se à Academia Brasileira de Letras e foi eleito por unanimidade. Tá? Ele, a gente pode dizer que é um escritor que tem uma coletânea muito grande de obras, né? Publicou um acervo muito grande de obras. E é um dos escritores mais conhecidos do modernismo porque pela grande quantidade de obras adaptadas para a TV. Jorge Amado teve um leque muito grande de romances que foram adaptados no estilo novela, no estilo série, ou seriado, filmes. Então, a adaptação dele para a TV e para o cinema foi muito grande. Jorge Amado representa o regionalismo baiano na zona rural do cacau e da zona urbana de Salvador. Sua grande preocupação foi fixar tipos marginalizados para, por meio deles, analisar toda a sociedade. Seus romances escritos em uma linguagem que retrata o falar do povo, o que lhe tem valido críticas dos mais puristas. São marcados pelo lirismo e pela postura ideológica. Acerca desse último aspecto, Jorge Amado nunca fez segredo de suas posições políticas, seja como homem público, seja como escritor, e não só dedicou alguns livros a Luiz Carlos Prestes,
O Cavaleiro da Esperança, como escreveu também sobre a biografia do líder comunista brasileiro, justamente porque ele era ligado ao Partido Comunista Brasileiro, foi eleito deputado pelo Partido Comunista Brasileiro. A ditadura, então, instaurada no Brasil em 64, acirrou-se a partir de 68, quando Jorge Amado passou a ter problemas com os textos publicados em revistas, embora seus livros não fossem censurados. Ou seja, ele acabou sofrendo pela questão da ditadura, ele sofreu censuras, mas não na obra escrita, não nos romances, mas em textos que ele publicava em revistas e jornais. Em 69, publicou Tenda dos Milagres e, em 72, Teresa Batista, Cansada de Guerra. Passou alguns anos sem escrever e, em 76, publicou O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Em 77, Tieta do Agreste e Farda, Fardão e Camisola de Dormir, em 79. Ou seja, ele publica muitas obras, né? E observe a questão da literatura infantil também, que é uma das suas características. E a obra, pela grande produção de Jorge Amado, nós podemos dividir ou distinguir a obra dele em três fatos, em três, digamos, três marcos. O primeiro é a linha dos romances proletários, que são narrativas críticas, bastante engajadas politicamente, e vão se situar nessa categoria, por exemplo, O País do Carnaval, Suor e Capitães de Areia. Então, essas três obras vão se adaptar dentro da linha do romance proletariado, principalmente com um engajamento político mais forte, que fica claro esse engajamento político em qualquer uma dessas três obras. Depois, nós vamos ter a linha voltada à extração de cacau, que são narrativas com temáticas de extração de cacau de grandes fazendas de Ilhéus e Itabuna, como Terras do Sem Fim, Cacau e São Jorge de Ilhéus, que são essas três obras. Tá? São Jorge de Ilhéus, Cacau e Terras do Sem Fim. E por último, nós temos a linha das narrativas de costumes e depoimentos líricos. Situam-se nessa linha Jubiabá, Mar Morto, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, Teresa Batista, Cansada de Guerra e Tieta do Agreste. Com Farda, Fardão e Camisola de Dormir, cuja ação se desenvolve em torno da Academia de Letras, Jorge Amado voltou a enfatizar a denúncia ditatorial do Estado Novo de Getúlio Vargas. Merece destaque especial pela criatividade e elaboração artística duas narrativas da segunda fase de Jorge Amado, Quincas Berro d'Água e Velhos Marinheiros. Pessoal, aqui, se a gente analisar essas produções, principalmente aqui da linha de narrativas de costumes, nós vamos ter que observar que Gabriela, Cravo e Canela virou uma série, tendo duas filmagens, né? Teve a primeira edição, depois uma regravação pela Globo. Dona Flor e seus dois maridos virou filme, está disponível no YouTube. Tieta do Agreste virou novela, Mar Morto inspirou novela. Nós vamos ter também a questão do Quincas Berro d'Água, que tem o filme. Então, observem, a questão da adaptação de Jorge Amado para a televisão e para o cinema fez com que ele se tornasse um dos escritores mais conhecidos no Brasil no período moderno. Né? Por quê? Pela aproximação da TV, que acaba dando notoriedade a esse grande escritor. E aqui, essa foto é uma foto dele e da esposa dele, a Zélia Gadai, justamente na casa que fica no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Eles sentados no banco que ficava embaixo de um pé de manga, né, que tem uma mais atual. O pé de manga, na realidade, não tem mais lá hoje, mas o banquinho, esse banquinho de azulejos, né, azulejos quebrados, que é bem característico, que eles gostavam muito de ficar sentados neste lugar, ainda está lá. Você pode visitar a casa, se for a Salvador, sentar no banco, tirar fotos, ter acesso então aos objetos, vale a pena. Um passeio muito interessante lá em Salvador. E aqui, então, as principais obras. Jubiabá, Tenda dos Milagres,
Mar Morto, Teresa Batista Cansada de Guerra, Gabriela Cravo e Canela, Farda Fardão Camisola de Dormir, Dona Flor e seus dois maridos, Tito do Agreste. Então essas principais obras, quase todas adaptadas para a TV e que fica fácil, né, de lembrar e conhecer. Recomendo que vocês procurem, se tiverem tempo, darem uma olhada no filme Dona Flor e seus dois maridos, se procurarem a minissérie Gabriela Cravo e Canela, Tita do Agreste também tem alguns episódios disponíveis na internet, Quincas Barro d'Água está disponível na internet. É só dar uma procurada que vocês vão ter acesso a essas produções de mídia. E aí aqui eu trouxe um pequeno resuminho da obra Gabriela Cravo e Canela. Tá? Gabriela Cravo e Canela. Então, Gabriela Cravo e Canela, publicado em 1958, é uma história ambientada em Ilhéus, a cidade cacaueira, invadida pelo progresso. É mostrado num momento de transição em que antigos coronéis são ameaçados de substituição por políticos mais ágeis e mais versáteis. A narrativa gira em torno de dois núcleos. O primeiro, a disputa política entre Ramiro Bastos, um coronel dos tempos da luta pela terra, e o exportador de cacau Mundinho Falcão, um político carioca esperto e jovem. O segundo núcleo é o caso amoroso entre o turco Nassib e a mulata Gabriela. Então, dois núcleos que ficam claros dentro da obra. O romance, né, entre os dois é o eixo dramático mais interessante da história, enquanto os bastidores da vida política de Léo estão sendo desvendados. Ou seja, o romance entre Nassib e Gabriela é digamos, o grande norte da obra, mas ao mesmo tempo, Jorge Amado faz uma crítica à questão política que estava acontecendo na Bahia naquela época, porque era o progresso chegando e os coronéis tentando manter o poder que tinham até então, que era a luta pela terra, né? A aquisição da terra com base no poder que cada um tinha, né? Poder de arma, controle de jagunços e assim por diante. Essa é um pequeno parâmetro da obra de Jorge Amado, a obra desse grande escritor baiano. Espero que vocês tenham essa base, peço que vocês leiam um pouco mais sobre a vida e sobre a obra, procurem conhecer a obra de Jorge Amado, não só através de filme, de série, de novela, mas procurem ler uma obra, um romance na íntegra desse grande escritor baiano. Certo? Até a próxima. Forte abraço.